Olá, pessoal. Nós somos do segundo período do curso de enfermagem e o nosso tema é fatores que influenciam o crescimento fetal. Nossa equipe é formada por Beatriz Maria, Jackson, Laísla Siqueira, Tassiele e Thaís. O feto necessita de substratos para crescer e produzir energia. Gases e nutrientes provenientes da mãe passam livremente pela membrana placentária e chegam ao feto. A glicose é a fonte principal de energia para o metabolismo e crescimento do feto. Os aminoácidos também são necessários. Estas substâncias saem do sangue materno, passam pela membrana placentária e chegam ao feto. A insulina, necessária para o metabolismo da glicose, é secretada pelo pâncreas fetal. Acredita-se que a insulina, hormônio de crescimento humano e alguns polipeptídeos pequenos, por exemplo, o fator de crescimento semelhante à insulina 1, estimulem o crescimento fetal. Muitos fatores maternos, fetais e ambientais podem influenciar o crescimento pré-natal. Em geral, fatores que atuam durante toda a gravidez, como o tabagismo e o consumo de álcool, tendem a fazer com que as crianças tenham retardo do crescimento intrauterino, ou sejam pequenas, enquanto fatores que atuam durante o último trimestre, por exemplo, a desnutrição materna, geralmente fazem com que elas tenham peso reduzido, mas com o comprimento e tamanho da cabeça normais. O retardo do crescimento intrauterino se refere a um recém-nascido cujo peso de nascimento é menor do que o percentil 10 para a idade gestacional. Sabe-se que a desnutrição materna grave resultante de dieta de má qualidade causa uma redução do crescimento fetal. Nutrição pobre e maus hábitos alimentares são comuns durante toda a gestação e não são restritos a mães que vivem em situação de pobreza. São vários os fatores que influenciam o crescimento fetal, entre eles o tabagismo. O hábito de fumar tem sido também responsabilizado pelo baixo peso ao nascer, existindo uma vasta literatura abordando este fator de risco para o crescimento fetal insuficiente. O principal mecanismo responsável pela redução do peso fetal nas gestantes fumantes é a insuficiência útero-placentária, que refere-se à incapacidade da placenta de fornecer um suprimento suficiente de oxigênio e nutrientes para o feto. A nicotina causa vasoconstricção dos vasos do útero e da placenta, reduzindo o fluxo sanguíneo e a oferta de oxigênio e nutrientes para o feto é insuficiente. Vale ressaltar que o fumo constitui uma causa bem estabelecida do retardo do crescimento intrauterino. A velocidade do crescimento de fetos de mães que fumam cigarros é menor que o normal durante as últimas sexta e oitava semanas de gravidez. Em média, o peso do nascimento de crianças cujas mães fumaram muito durante a gravidez é 200 gramas menor que o normal. O fumo durante a gestação traz diversos riscos, tanto para a mãe quanto para o feto. Entre esses riscos está o aborto, alterações placentárias, malformações fetais e restrição no crescimento do feto. Gravidez múltipla também é um fator que influencia no crescimento fetal, pois geralmente os bebês provenientes de gestações de gêmeos e trigêmeos e também de outras gestações múltiplas pesam consideravelmente menos que crianças nascidas de gravidez única. É evidente que as necessidades totais de 2 ou mais fetos excedem a capacidade da placenta de fornecer um suprimento nutricional durante o terceiro trimestre. O uso de álcool e drogas por mulheres grávidas pode resultar em uma significativa morbidade e mortalidade materna, fetal e neonatal. Em geral, as mulheres grávidas que fazem uso de substâncias são menos propensas a procurar cuidado pré-natal e têm taxas mais elevadas de HIV,
hepatite e outras infecções sexualmente transmissíveis. Além dos problemas para a mãe, também há prejuízos para o bebê, uma vez que a maioria dessas substâncias ultrapassam a barreira placentária e chegam até a corrente sanguínea do feto. Essas drogas podem ainda ultrapassar a barreira hematoencefálica sem metabolização prévia, atingindo o sistema nervoso do bebê. Devido a essas consequências, é ideal que a mãe interrompa o uso de drogas, sejam elas lícitas ou não lícitas, antes de engravidar. Se o comportamento está ocorrendo durante a gestação, é fundamental interrompê-lo quanto antes. Muitas drogas têm efeitos teratogênicos, ou seja, causam malformações, que podem ser físicas, cardíacas e até mesmo afetar o tecido cerebral, podendo também causar um aborto espontâneo. Fluxo sanguíneo útero-placentário deficiente. A circulação materna pode estar diminuída por condições que reduzem o fluxo sanguíneo do útero, por exemplo, vasos coriônicos pequenos, hipotensão grave, doença renal. A redução crônica do fluxo sanguíneo do útero causa fome fetal, que leva ao crescimento intrauterino restrito, disfunções ou defeitos da placenta, o desenvolvimento insuficiente das arteriolas espiraladas útero-placentárias que diminuem o fluxo útero-placentário em gestação tardia. Uma anormalidade genética, anormalidade imunológica, isquemia ou infartos placentários também podem causar IUGR. A restrição do crescimento intrauterino é uma condição que atinge cerca de 15% das gestações. O termo é utilizado para classificar bebês que, por alguma razão, não atingiram o tamanho esperado para a idade gestacional em que se encontram. As causas mais frequentes são placentárias, maternas ou genéticas. A principal é o déficit na passagem de nutrientes e oxigênios através da placenta, o que faz com que o bebê diminua o ritmo de crescimento ou até mesmo pare de crescer. Doenças como hipertensão arterial, trombofilia, pré-eclâmpsia, lúpus, cardiopatias e problemas circulatórios tendem a afetar o transporte de nutrientes, tal qual o uso de álcool, drogas e cigarro durante a gestação. A desnutrição materna, que é mais comum em alguns países em desenvolvimento, também é um dos fatores que levam à restrição de crescimento intrauterino. Rubéola, hepatites, toxoplasmose, citomegalovírus e outras infecções também podem interferir no crescimento do bebê. Por fim, síndromes e alterações cromossômicas também estão relacionadas à doença. Em relação à cura, as infecções podem ser tratadas com medicamentos, ao passo que o obstetra pode recomendar que a gestante mude comportamentos prejudiciais ao bebê. Nos casos em que a restrição de crescimento intrauterino está ligada à placenta, é difícil reverter o quadro. A saúde do bebê será, então, monitorada com a ajuda de exames, como a cardiotocografia, o perfil biofísico fetal, líquido amniótico, tônus, movimentos corporais e respiratórios do bebê e a Doppler velocimetria das artérias umbilicais, medida do fluxo sanguíneo da placenta. Se houver suspeita de sofrimento fetal, o parto terá de ser adiantado. Obstetras destacam ainda 2 fatores importantes: a data da última menstruação e a influência genética. Muitas vezes a data lembrada pela gestante não reflete a real idade do bebê, o que pode levar o bebê a ser classificado como PIG, quando ele é apenas mais jovem do que se imagina. Já um bebê cujos pais sejam magros e baixos provavelmente será constitucionalmente pequeno, desde que mantenha um ritmo de crescimento ao longo da gravidez, está tudo bem.